Voltamos a conversar com Beto Chaves e Schneider Pinheiro, ambos do Papo de Responsa. Pergunta da plateia. Boa noite, meu nome é Thaís. Eu queria saber como é que vocês atuam assim, nas escolas, nas comunidades, e como é que vocês falam com as pessoas. O Papo de Responsa tem um processo metodológico que são 3 fases, né? Então, a primeira fase do Papo de Responsa é um pouco aquilo que a gente chama de próprio Papo de Responsa, que é o primeiro momento que a gente tem oportunidade de conversar com a plateia que está com a gente, e é um momento de quebra de estereótipo, né? Então, entra um policial com pedra, como Magá, como eu, como Vai, enfim, dentro da sala de aula. Eu imagino o que alguns de vocês que já assistiram a gente dentro da sala de aula pensaram quando a gente entrou, né? E o que pensaram a partir disso, né? Então, esse primeiro momento é dessa quebra. Pensar no olhar do policial, o que pensa daquilo, no olhar de uma pessoa com uma característica como o Schneider. Jogar para fora os preconceitos que a gente tem. O primeiro momento é esse. O segundo momento metodológico é o que a gente chama de um papo é um papo, que é um aprofundamento que a gente dá ao primeiro momento. Então, nas escolas, né, funciona com uma parceria com o corpo da coordenação pedagógica. E aí, num primeiro momento, a gente fala com algum tema específico que nós decidimos com a orientação pedagógica. No segundo momento, são os alunos que escolhem os temas que eles querem falar a partir da nossa primeira apresentação. O que já faz com que eles ganhem, com que eles tenham um protagonismo muito grande nesse cenário. E ali a gente faz um trabalho, uma redação, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai fazer uma mediação em cima daqueles pensamentos que eles trouxeram para a gente. Para a gente, o importante é a provocação, é a discussão, é o exercício do pensar, da crítica. No terceiro momento, a gente tem um grande desafio, que é o que a gente chama de papo no chão. Papo no chão, a gente pega uma opção de almofada, joga tudo, espalha num grande ambiente que a gente tem, e a gente conversa no chão. A gente conversa sentado nas almofadas no chão. Esse momento, para a gente, serve como um momento de grande desafio, porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que economizar energia, que a gente tem que cuidar do lixo, que a gente tem que economizar água, a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Mas não necessariamente a gente faz isso. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas não necessariamente a gente faz. O Papo de Responsa, para a gente, é muito claro que gera essa reflexão, que gera o pensamento, que tem um exercício que vai além de um papo comum. Então, tem um pensamento ali que é fundamental. Mas a gente tem um desafio da crítica, tem um desafio da construção da concretude das ações. Eu tenho que fazer com que aquela reflexão se torne uma ação concreta. E o Papo no Chão para a gente serve de forma inspiradora, porque nesse momento a gente traz alguém, um convidado, a gente traz um herói para dentro da sala de aula. Esse herói pode ser Mandela, pode ser Martin Luther King, pode ser Gandhi, pode ser Madre Teresa, pode ser Zilda Arnes, pode ser Betinho, pode ser Anita Garibaldi, Padre Cícero. Enfim, alguns heróis, algumas pessoas que são reconhecidas pela sua trajetória de vida para inspirar essas pessoas. Temos mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Ana Paula, eu sou do curso de jornalismo. Até onde o jornalista atrapalha e ajuda ao mesmo tempo, até mesmo numa operação, numa investigação? Durante muito tempo criei barreiras com os jornalistas por acreditar que eles jogavam contra o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Na verdade, de certa forma, a gente mesmo foi culpado por conta de manter determinadas coisas em caixas pretas, né? E não simplesmente explicar quais eram as lógicas que estavam acontecendo e pronto. Né? Ao invés da gente ficar se autoprotegendo, sob o ponto de vista, não podemos dizer isso, não podemos dizer aquilo, a gente diz e explica por que determinadas coisas acontecem. Como é o caso do blindado, como é o caso de outras coisas que acontecem. Né? Numa operação que, infelizmente, tem uma perda, você ir lá para frente da televisão e explicar para a população porque, infelizmente, alguém morreu. Né? Acho que é nosso papel fazer isso. Você levar uma informação que seja uma informação que mereça ser, né, divulgada, que mereça ser noticiada, e o perigo que você está correndo no exercício da tua profissão. A gente tem o caso do Tim Lopes, né, que, me parece, ultrapassou algum tipo de barreira nesse sentido, na busca por fazer o melhor do seu trabalho. Né, e a linha é fina. Então, eu acho que a gente tem que sempre ponderar. A vida é mais importante do que a matéria, do que a capa de jornal, do que um furo de reportagem. A vida é mais importante. Boa noite, sou Júlio, curso de Serviço Social, 7º período, e eu queria perguntar para ambas as partes. Eu faço um trabalho há muito tempo já com dependência química. Quero que vocês falem realmente a visão que vocês têm com relação à coqueluche do momento, que é o crack. Eu nunca fui de acordo, quando eu estava lá no tráfico, eu nunca fui de acordo com essa droga, que eu descobri que ela era devastadora.
Teve pessoas que usaram lá no presídio, onde eu estava, e reagiram de formas absurdas. E houve um dado momento que o pessoal proibiu lá dentro isso. E quando eu cheguei aqui fora, que eu deparei com as pessoas usando crack, eu fiquei assustado. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, essa droga está acabando com a sociedade, cara. Muita gente está usando. Eu via mulheres, eu me recordo de uma menina que era moradora da comunidade, muito bonita, e do nada ela começou a emagrecer. E eu virei para ela e falei, olha, vem aqui, o que está acontecendo contigo? Ela, pô, tô queimando uma pedra. Pô, eu falei, tu tá maluca, cara, você tá se acabando, cara. E logo em seguida eu fui preso novamente, e ao sair da cadeia, eu mudei de vida, vim trabalhar, e eu tenho um trajeto que eu percorro, que é da minha casa até o meu trabalho, e que passa em frente ao Jacaré. E eu estive observando o quanto é degradante, o quanto a pessoa vira mendigo. Eu achei um absurdo. Eu vi mulheres deitadas com seus namorados na rua, gente. Que isso? A que ponto nós chegamos? A gente tem uma epidemia, né, em relação ao crack, né? Ele não era vendido no Rio, historicamente, né? E depois começa a ser vendido no Rio, né? Chega ao Rio de Janeiro de uma forma avassaladora e toma conta das nossas comunidades. Assim, quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando do poder constituído. A gente tem que tratar isso como política pública, Estado, né? Se é epidemia, eu tenho que tratar como epidemia. Se a gente está falando de saúde, a gente está falando de Estado. Se a gente está falando de educação, a gente está falando de Estado. Muitas vezes, às vezes, a gente se coloca numa posição de fazer o papel do Estado, né? Muitas vezes. E isso não está certo, muito embora a gente faça porque não há quem faça, muitas vezes. Mas não está certo. Então, acho que a gente também tem um papel, pelo menos eu entendo isso do lado da Afro-Reg, percebo muito isso, do nosso lado, do Papo de Responsa, do ponto de vista da parceria, né, de propor política pública, né, que vai ao encontro um pouco disso que o Schneider falou. Eu recentemente assisti uma entrevista do secretário municipal de Assistência Social. Ele estava falando que havia aberto 70 e poucos leitos para tratamento ambulatorial do uso de crack. A gente que está um pouco mais próximo disso, sabe que dificilmente você trata um usuário de crack com tratamento ambulatorial. Dificilmente você vai fazer isso, né? Então, assim, quer dizer, a política pública está sendo aplicada, talvez olhando numa direção que não seja uma direção tão bacana quanto a gente desejava que fosse. Tanto em número de leitos, quanto da forma como ela deveria ser aplicada. É óbvio que eles lá devem ter feito um pensamento, devem ter investido nisso por conta de algum cenário que eles visualizaram. Mas o fato é que a gente que está trabalhando muito próximo disso, percebe que é uma epidemia. A gente faz operação policial e a gente de vez em quando filma os ditos cracudos. Aí você vê menino que está usando crack há 6 meses que não lembra o nome da mãe. Né? E é muito difícil porque é uma doença. Né? Assim, você não está falando de uma sem vergonhice, você está falando de uma doença chamada adicção, e que é muito difícil, que não tem cura, e que é muito difícil você se estabilizar. Né? Você resgatar de volta uma pessoa que se coloca num cenário como esse, e deixar ele seguir naquela linha. É só por hoje. Né? É a luta de todo dia, né, para esse cenário. Então, assim, a gente tem que entender, primeiro, que a gente não deve chegar perto disso do ponto de vista do malefício da saúde, né, do problema de segurança pública secundário nesse cenário, né, e entender muito fortemente que a partir da adicção, da descoberta da doença, é preciso tratar e não relegar um gueto, né, dos excluídos e tratar de forma, né, séria o problema. Enquanto a gente estiver tratando o problema do crack, sobretudo, não estou descartando as outras drogas, mas o problema do crack, da forma como a gente está tratando, a gente só vai gerar uma replicação, uma multiplicação dessa paisagem que a gente está vendo. E aí o papo, as ONGs, enfim, todo mundo que trabalha um pouco próximo disso, vão fazer de forma incipiente as coisas. A gente vai fazer o nosso máximo, mas não vamos conseguir alcançar todos os objetivos. Né? É preciso que a gente, de fato, incentive política pública, né, séria, para que a política pública, de certa forma, consiga alcançar. Até porque, se eu sou rico, eu até encontro tratamento. Mas se eu sou pobre, eu dependo do poder público constituído para ter um tratamento que seja minimamente adequado. E hoje a gente não vê isso. São poucos os lugares no Rio de Janeiro que tratam isso, tratam da questão. São poucos os lugares no Brasil que tratam disso. E a gente vive repetindo a lógica do que nós vamos fazer, ao invés de nós fazermos. Né? Então é preciso que a gente olhe com muito carinho, realmente. Você tem toda a razão. Bom, o programa Entre Nós está terminando.
quero agradecer a presença de Beto Chaves, foi um prazer conhecê-lo, sucesso. Agradecer a Schneider, também Pinheiro, sucesso. Agradecer a plateia e até a próxima.